Deus pôs uma palavra no meu coração e eu queria que você assim tentasse atentar, né? O título dessa mensagem é A Maior Façanha em 3 Atos. A maior façanha em 3 atos. Façanha, né, é proeza. Então, a maior proeza em 3 atos. 3 feitos que foram maravilhosos. Quais foram esses feitos? Impressionante. Encarnação, crucificação e ressurreição. Você pode dizer comigo? Encarnação, crucificação e ressurreição. Foram 3 coisas, 3 atos que Deus fez em Cristo Jesus, que mudou na verdade a história da humanidade. A encarnação, a crucificação e a ressurreição. Hoje é dia 2 de novembro e muitas pessoas foram, na verdade, aos cemitérios, no dia conhecido como Dia de Finados. No século X, na França, eles começaram a praticar esse ato. E em 1915, mais ou menos, na França, depois o Papa, Bento XV, oficializou essa crença, ou essa forma das pessoas irem no dia 2 aos cemitérios, isso é em muitos lugares, visitar os seus entes queridos ou o resto dos seus entes queridos. E aí veio o nome finados. Finados, no latim é finare, que quer dizer acabar, terminar. Então, finados é acabar, terminar. E eu coloquei que finados é fim dos amados. E a gente vê que há muita comoção, muita sinceridade, eu creio que é. As pessoas querem lembrar dos seus mortos. As pessoas vão lá e levam flores. Aqui no cemitério, São João Batista, inclusive eles fecharam a rua, porque ninguém podia passar, porque era muita gente. Eu passei lá. E a gente vê então essa comoção, nesse dia que as pessoas então param para homenagear os seus entes queridos. Isso não é coisa da agora, isso é coisa de muito tempo atrás. Os judeus, eles têm uma prática, não sei como hoje se é muito feita, mas ao invés deles levarem flores, eles levam pedras. E eles colocam pedras em cima do túmulo. Quanto mais aquela pessoa era importante, mais pedras eles colocam. Não sei se isso ainda é praticado, mas era praticado. E era como se fosse, lembra que a Bíblia tem um negócio de memorial? Quando acontecia alguma coisa, eles botavam pedras e fazia daquilo ali um memorial. Para as pessoas lembrarem o que aconteceu naquele lugar, naquele dia, elas botavam pedras. E os judeus têm isso, e para eles isso é um sinal de respeito, de permanência. E por que não rosas? Porque rosas murcham, pedras permanecem. Então a ideia na cabeça dos judeus é esse símbolo de construção, a ideia de símbolo de eternidade. Por isso que eles vão lá e colocam pedras em cima dos túmulos. Eu estava olhando, tem um povo na Indonésia, e o povo chamado Toraja, e eu achei muito interessante o que esse povo chamado Toraja, eles fazem com os mortos, em uma ilha lá na Indonésia. Eles têm um ritual chamado Maneni, mais ou menos isso. E o que é que eles fazem? Eles desenterram os mortos. Em um determinado momento eles desenterram os mortos, limpam eles. Na verdade são ossos, Então ele limpa os ossos dos seus entes queridos, vestem roupas novas. Hoje, com essa onda da tecnologia, tiram selfie com o parente morto. Na verdade, só o esqueleto, às vezes os cabelos e tal. E por quê? Porque eles acreditam que os espíritos dos mortos estão perto dos seus corpos. E aí eles fazem isso, esse povo lá na Indonésia. Eu não sei se em outro lugar, cada lugar tem, no Japão tem um costume, em vários lugares tem vários costumes acerca dessa questão dos mortos. Hoje a gente vai celebrar a morte, mas vai celebrar alguém que morreu, mas que ressuscitou ao 3º dia. O túmulo de Jesus Cristo, ou pelo menos aquele que dizem onde foi o lugar onde pôs o corpo de Jesus, está vazio. Não tem restos mortais.
E eu vou falar então dessa façanha, a façanha de Jesus, a encarnação, a crucificação e a ressurreição. E quais são as relações entre uma coisa e outra? Qual é a relação que tem a encarnação com a crucificação e com a ressurreição? O que é que está ligado? O que é que tem a ver isso uma coisa com a outra? Qual é então a correlação entre essas três coisas? A vinda de Jesus à terra, a encarnação de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus foi a maior obra que aconteceu nessa terra. E eu chamei de façanha, né? Ou seja, a coisa mais espetacular que aconteceu na terra foi o Deus vivo se fazer homem, vir habitar entre nós, tomar um corpo como o nosso, morrer a nossa morte e ao terceiro dia ressuscitar entre nós. Foi a maior coisa que já aconteceu nesse mundo. Foi essa obra de Jesus Cristo. E aí, qual é a relação entre a encarnação, a crucificação e a ressurreição? Primeira correlação entre as coisas é que foi a pessoa que participou disso. Ou seja, Jesus ele encarnou, Jesus ele morreu e Jesus ele ressuscitou. Qual é a relação? É que foi uma pessoa que fez essas três coisas. Jesus não fez uma e deixou outra, ele fez uma, fez outra, ou seja, ele foi e é, né, o personagem principal desse negócio, chamado encarnação, a morte e a ressurreição. Tem um texto na Bíblia que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, criação. Jesus ele é o criador de tudo. A criação tem um dono, né? tem uma assinatura chamada Jesus Cristo. Ele era a palavra de Deus. E diz, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Mas depois, isso é João 1, de 1 a 3, depois no versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne, a encarnação, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, qual é a relação entre a morte, entre a encarnação, a morte e a ressurreição? A pessoa que fez isso, o personagem principal, que foi Jesus Cristo. E tem um outro texto que diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, atitude que houve também em Cristo Jesus, Filipenses, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 12. Foi Jesus que veio, foi o Deus vivo que veio. E se encarnou e veio ficar aqui com a gente, virou gente como a gente. A gente chama isso de identificação. O Deus Todo-Poderoso se identificou com um homem mortal como eu e você. Ele encarnou. Tem outro texto que diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Não é morrerão, é morreram. Eu vou ler de novo esse versículo, só aqui dava uma mensagem só nesse versículo. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram. Quando Cristo morreu, todo mundo morreu com ele. E se você crê nisso, você morreu com ele. E aí diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, de 14 a 17. Romanos 8, 3 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Meu Deus, o Vanilson precisa de muito tempo. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a carne enfermava a lei, né? A carne estava enferma e a carne não tinha como a lei justificar a carne. Visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne. A lei estava enferma pela carne, aí Deus, nós estamos falando da encarnação, o personagem chamado Jesus de Nazaré, que veio e se encarnou e veio morar entre a gente, irmão. Isso é de uma grandeza imensa. Enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Jesus não tinha uma carne do pecado, mas tinha uma carne semelhante à do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado da carne. Ele vai, veste uma roupa, né, toma uma forma humana como a gente, semelhante à nossa, vem e assume o pecado da gente. E a gente tem que até entender isso aqui. Jesus, ele não se fez pecador, ele se fez pecado, né? Ou seja, porque ele não pecou, então ele não era pecador, mas ele se fez pecado, ele assumiu o pecado da humanidade. E quando ele assumiu, ele matou o pecado da carne dele. Isso a gente chama de redenção. Redenção. Diz o texto em Coríntios. Eu coloquei um monte de texto aqui hoje, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 52 a 57. Tem um teólogo, o nome dele é Otlen. Ele diz o seguinte, que a obra de Jesus Cristo foi ele chama de a consumação do universo. Diz que também foi a revelação de Deus e foi a restauração da humanidade. É a visão desse abençoado. A obra de Jesus, a encarnação do Verbo, a morte dele e a ressurreição foi a consumação, foi o final do universo. Lembra que quando Jesus estava na cruz, ele disse bem assim: está consumado, está tudo feito. E ele diz que Jesus Cristo, a obra de Jesus, foi a revelação de Deus. E é a restauração da humanidade. Quando Jesus veio para a terra, ele veio para restaurar a humanidade, irmão. Ele veio para restaurar o homem. Ele não veio só para, fazer qualquer coisa. Ele veio para restaurar a humanidade. E hoje existe uma humanidade diferente, que Jesus veio restaurar. Um outro teólogo chamado Tício, ele diz assim, que a obra de Jesus, essa façanha, né, essa coisa espetacular, em 3 atos, ele veio para confirmar as promessas de Deus, ele veio para revelar o Pai, ele veio para se tornar o sumo sacerdote fiel, Jesus veio para aniquilar o pecado, Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele veio para dar um exemplo de vida santa, e ele veio para preparar o seu segundo advento. Então, foi isso que Jesus veio fazer, é isso que a gente está celebrando hoje, em memória dele. E ele disse que nós deveríamos fazer isso sempre pensando nele. Eu queria que você pensasse nisso: encarnação, morte, ressurreição. A ceia é para eu lembrar: o Deus se fez carne, virou homem, morreu por mim e ressuscitou.
Então, uma coisa que está ligado a essas três coisas que Jesus fez, esses três atos que eu chamei de façanha, né? É que foi uma pessoa que fez. Não foi Maria, não foi João, não foi um anjo, não foi Miguel, Gabriel, não foi Moisés, não foi sei lá quem quer que seja, não foi homem nenhum. Quem fez essa obra de redenção da humanidade foi Jesus Cristo de Nazaré. E a gente celebra Ele, adora Ele, louva Ele, agradece a Ele, serve a Ele. Somente a Ele, somente a Cristo. A segunda coisa que a gente vê que tem uma relação dessas três coisas foi que ele fez uma obra perfeita, a perfeição da obra, uma correlação entre a encarnação, uma relação com a crucificação e uma relação com a ressurreição é a perfeição. A obra de Cristo foi perfeita. Eu e você não precisa acrescentar nada, a gente só precisa crer. Não acrescentar nada, porque a obra de Jesus ela foi perfeita. Em João 1,29, João quando vê Jesus passando, ele diz bem assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Glória a Deus. João não disse, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou a solução, não sei quem é, Moisés. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Obra perfeita. Em 2 Coríntios 5,21 diz assim, aquele Jesus que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Obra perfeita. Jesus encarnou, morreu e ressuscitou para fazer isso, para nos salvar, nos justificar. Um outro texto lá em Hebreus 9:26 diz assim a 28, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Jesus, ele se sacrificou, sabe para quê? Para aniquilar o pecado. O pecado é um dos grandes inimigos da humanidade. Jesus veio para vencer o pecado. E venceu quando ele se sacrificou. Tem outro texto, 1 João 3, 8 e 9, diz assim, olha, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Sabe, eu vou repetir isso, um grande inimigo, se não um dos maiores inimigos do homem, é o pecado. E o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele veio para a terra, virou homem como eu e você, se encarnou, morreu pelo pecado, e no pecado, na carne, ele matou o pecado para poder nos livrar do pecado. A palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não anda mais segundo a lei, mas segundo a graça. O pecado não tem mais domínio sobre vós. E a gente fala, né? O pecado, a presença do pecado ainda existe, mas não o poder dele. O poder dele foi vencido por Cristo na cruz. Irmãos, esse negócio de ceia, a obra de Jesus foi simplesmente o que há de mais espetacular que já aconteceu no universo. Desde quando o mundo existe. O que a encarnação do verbo. Pense só, Deus virar homem e descer para essa terra, tomar um corpo humano, né? Ficar aqui, viver como a gente, morrer sem merecer e ressuscitar dentre os mortos, que era outra coisa maravilhosa. Então a obra do Senhor, a relação entre a encarnação, a relação entre a morte e a relação entre a ressurreição é que foi algo perfeito. Tem um teólogo chamado Rodgers que ele diz assim, que a morte de Jesus ela foi vicária. O que é isso, pastor? Sofrimento vicário é o sofrimento pelo qual passa uma pessoa em vez de outra, isto é, em seu lugar. A morte de Jesus foi vicária, ou seja, foi no seu lugar.
foi no meu lugar. Jesus morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele. Ele morreu a minha morte. Se Jesus não tivesse vindo e morrido por nós, nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, e não haveria jeito. A lei não conseguiria salvar a gente. Então a morte de Jesus foi uma morte vicária. A morte vicária supõe necessariamente, repara, a isenção da parte em cujo lugar o sofrimento é suportado. Você foi isento. Deus rasgou a dívida que você tinha com Ele. A dívida que Ele era contrário e que Ele era contrário, Jesus rasgou a sua promissória, rasgou o seu cheque sem fundo. Ele rasgou. E Ele disse, você não deve mais nada. Por quê? Porque meu filho fez uma obra perfeita, morreu por você e pagou os preços do seu pecado, irmão. E do meu pecado. Um vigário, né? Vou falar de vigário. Um vigário é um substituto. Alguém que toma o lugar de outrem e age em seu lugar. Foi isso que Jesus fez. Ele tomou o seu lugar e agiu no seu lugar, no meu lugar. E a gente tem que, sabe, sei lá, mano, pedir ao Espírito Santo, faça-me amar esse negócio. Eu preciso ter um amor, uma paixão, um negócio pela morte e ressurreição de Cristo. Eu preciso, Senhor. A gente ouve isso, né? Eu sei que às vezes, talvez as palavras você não entenda, mas você olhar, quando você olhar, irmãos, e pensar no Deus que virou homem. Se eu fosse Ele, eu não vinha não. Eu não vinha não se eu fosse Ele. Eu não vou nada. Povo rebelde, povo pecador, e que vai me matar. Mas Ele veio. Você vinha morrer? Paulo diz assim, talvez por um justo você até tentasse um cara bom, você dissesse, esse cara é muito bom, eu vou. Mas você vinha morrer por uma humanidade perdida e que celebra a desgraça. Uma humanidade que peca e ainda bate palma e que fere até Ele, e Ele vem morrer por a gente. Isso é espetacular, irmão. Isso é um amor tremendo. Ele tomou o seu lugar e o meu lugar. Então a obra, essa façanha em 3 atos, né, foi perfeita. Isaías 53, ele diz assim, do versículo 2 em diante: porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo Ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém. Isaías. A obra de Jesus a gente chama que foi uma obra substitutiva. Uma obra substitutiva, satisfatória. Deus castigou Jesus no meu e no seu lugar, irmão. Que valor a gente dá isso? Que valor a gente dá isso, de Jesus ter sido castigado no meu lugar? Parece que pra gente é mesmo que nada. A gente não consegue imaginar isso. A justiça toda de Deus vindo sobre o filho dele por causa das minhas transgressões. Para poder me salvar.
Por isso que João disse: por que vocês não atentam para uma tão grande salvação? A gente não olha e vê que a salvação foi uma obra maravilhosa de Deus para salvar o mais vil pecador. Amém, aleluia. Terceira e última coisa que a gente vê que tinha uma relação entre a encarnação, a morte e a ressurreição, eram os resultados, os dividendos que viriam dessa obra. Disse-lhe Jesus, falando com Marta: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês isto tu? Ou crês tu isto? E todo aquele que ainda que esteja morto, viverá. Todos nós estávamos mortos. E ele diz: eu vou fazer esses mortos viverem. E diz: e aquele que estiver vivo nunca morrerá. Em Apocalipse 21, 4, 7, diz bem assim: isso é o resultado da obra, a obra perfeita. Irmão, foi uma obra perfeita que os céus planejou. Na eternidade, a Trindade planejou: vamos fazer o homem, vamos. Eles vão cair, vamos salvar ele, vamos. E vamos criar um projeto. O projeto mais lindo que existe. Aleluia. Eu digo, eu não, né? Dizem, é verdade. A redenção, que é isso aqui, é muito maior do que a criação. A obra de Jesus Cristo foi maior do que o que ele criou. Eu vou mostrar para vocês. Apocalipse 21, 4, 7 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Isso é o resultado da obra, a façanha da encarnação, da morte, da ressurreição. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Resultado da obra. Alguns teólogos dizem, então, falando do resultado da obra, que a obra de Jesus, ele atestou a divindade dele. A obra dele, né, foi aceita pelo Pai e o fez o sumo sacerdote. A sua ressurreição, irmão, é a base da segurança do crente. A gente não está aqui, né, nem botando pedra, nem chorando, né, nem triste. Nós não estamos aqui lembrando tão somente do que ele fez. A gente está aqui dizendo bem assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor nenhum há. Sua ressurreição é a base da segurança do crente. Em 1 Coríntios 15 diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que se ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já também dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja,
Eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, também Cristo não, se não há, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e é vã a nossa fé. E assim como também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, glória! Glória a Deus. Obrigado. Todos morreram em Adão, mas todos serão vivificados em Cristo. A obra dele foi perfeita, irmão. Deus vinha à terra, morrer a nossa morte, mas ao terceiro dia ressuscitar foi a coisa mais perfeita. E a obra de Jesus possibilitou bênçãos mil. Romanos 8,32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou quem antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh, glória! Essa mensagem é para você amar Jesus, irmão. Ninguém amou você como Jesus. Ninguém. E me arrogo a dizer que se todo mundo que ama você nesse mundo, que já morreu, está vivo, que talvez nasça, nunca vai conseguir amar você como Jesus te amou. Efésios 1, 3-7 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Rapaz, eu não estou comentando porque eu ficaria o tempo todo aqui, mas esses textos são demais. Qual foi o objetivo da façanha em 3 atos de Jesus? Redimir o homem. Jesus veio para redimir a gente, irmão, para salvar a gente. E a gente está lembrando hoje. Pelo amor de Deus, isso não é pouca coisa não, irmão. Isso é muita coisa. Se Jesus não tivesse vindo, morrido e ressuscitado, nós estávamos perdidos. Nós iríamos para o inferno. Todos. Todos. Desde Adão até a última pessoa que nascesse. Todos iriam para o inferno. A pessoa melhor que você conhece nessa vida, ela ia para o inferno igual ao pior. Então a vinda de Cristo, a morte dele, a ressurreição é um negócio maravilhoso.
É a criação, né? A criação de Jesus, o pássaro, sei lá, as estrelas, não sei o que lá, você, foi uma coisa maravilhosa. Mas a coisa mais maravilhosa que ele fez foi a sua redenção. Foi a minha redenção. Tem uns termos na Bíblia que falam sobre redenção, mas quer dizer, libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Isso é redenção. Libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Adquirir no mercado. Pagar um preço para libertar alguém. Jesus, ele veio ao mercado de escravos. Essa é a ideia de redenção. Jesus veio ao mercado de escravos e todos nós éramos escravos do pecado de Satanás. Jesus entrou na história da gente, entrou no mercado, no mundo. Jesus veio ao mercado de escravos, comprou os escravos pelo seu sangue, pagou o preço do resgate a Deus, não foi a Satanás não tem nada. Pagou o preço a Deus do preço dos escravos que o Satanás tinha na mão, mas era de Deus, e libertou os escravos. É a obra mais maravilhosa que existe, é melhor que tudo, a obra da redenção, irmão. E hoje a ceia é isso. Jesus veio me salvar. É ir ao mercado de escravo, comprar o escravo e libertar ele. Aí ele diz assim: você quer me seguir? Aí você: quero, Senhor. Para onde irei eu? Se só tu tens as palavras da vida eterna e eu tenho crido nisso. Para onde eu vou? Para a gente concluir, irmão, a maior façanha em 3 atos é a redenção. Você pode dizer comigo: a maior façanha de Deus em 3 atos é a redenção do homem. Na encarnação você vê a identificação, na crucificação a substituição, e na ressurreição você vê a justificação e a glorificação. Na encarnação de Jesus, o Deus que se fez homem, você vê alguém que se identificou com a gente. Na crucificação ele substituiu a gente, na ressurreição ele justificou a gente e glorificou a gente. E vai glorificar a gente. A redenção, ou a nova criação, é maior do que a criação, tudo que existe. A criação, eu falo tudo que existe. A criação, ela está sujeita, ou estava sujeita à corrupção. A redenção, ou a nova criação, não. Vou repetir. A criação, tudo que existe, todos os astros, todo mundo, todo bicho, tudo que existe, estava sujeito a se corromper. Jesus veio e fez a redenção de tudo. Jesus não redimiu só o homem, Jesus redimiu a criação. Jesus salvou o mundo mesmo, o planeta. Salvou os bichos. Não estou falando que bicho vai para o céu, vai para o inferno, mas ele salvou a criação, tudo ele salvou. Ele disse: eu vou fazer tudo novo. Amém. A criação estava sujeita à morte. A redenção, a nova criação, não. Ele disse: se você crê em mim, ainda que você morra, você viverá. Você não vai morrer. E a criação, irmãos, para você perceber a diferença, a criação tinha, eu chamo de elementos limitantes. Ainda hoje a gente vê as coisas tudo limitadas, né? A gente conhece Deus em parte a gente profetiza, mas quando Jesus veio para redimir, ele veio para acabar com a limitação. Não haverá mais limitação. Então a redenção, que foi a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo, é maior do que tudo que existe. Eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei assim, meditando e falando com Deus. Eu disse: Deus, tem um negócio aí que eu quero perguntar. Eu estou falando aqui, irmãos, que a encarnação, Jesus virar homem, Jesus morrer na cruz e Jesus ressuscitar, é o que há de mais espetacular, mais maravilhoso que existe. E eu fiquei pensando: Senhor, os anjos caíram, ok? Os anjos caíram, Satanás e os seus demônios, eles caíram. Adão e Eva caíram.
E aí eu digo, Senhor, não seria possível esse novo homem, essa nova criação cair? Não. Vocês viajaram comigo? Por quê? Porque Satanás, que estava lá, né, desfrutando das coisas de Deus, caiu. Adão e Eva, que foram criados a princípio sem pecado, caíram, e todos os homens caíram, tudo caiu. E por que não haveria uma possibilidade do novo homem, Cristo, do que Jesus veio fazer para a gente, de repente cair também? Sabe por que não vai cair? Eu li um monte de texto aqui. Porque não haverá mais a presença do mal. Acabou o mal, a morte, o inferno, o anticristo, o falso profeta, e todos que se esquecem de Deus, e todos os ímpios serão jogados no lago de fogo e estarão pelos séculos dos séculos eternamente lá presos. Não haverá mais maldade. Pense o que Jesus veio fazer pela gente. Jesus veio resgatar a gente do mal, da maldade. E vai dizer, eu estou preparando para você algo que nunca vai acabar. E vai ser um lugar que não tem nada ruim. Percebe a encarnação, a ceia do Senhor, irmão, a morte e a ressurreição de Cristo, a vinda, a morte e a ressurreição. Ele diz, não haverá mais mal. Amém. Enquanto aqui ainda tem o mal, mas quando Jesus fizer nova todas as coisas, não haverá mais maldade. Não haverá mais o mal. O desgraçado do Satanás não vai encher a cabeça de mais ninguém. Os homens de Belial, filhos do Satanás, também não vão existir. Não haverá maldade. Segunda coisa, porque o homem, o novo homem em Cristo, a nova criação não vai se corromper, é porque nós seremos semelhantes a Cristo. João diz bem assim, ó, vocês são filhos, mas eu nem sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa, que quando ele se manifestar, nós vamos conhecê-lo como ele nos conhece. Você vai ser semelhante a Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai ter um espírito recriado, uma mente totalmente renovada e um corpo glorificado. Não tem como você se corromper, porque você vai ser igual a Cristo. Dá para entender isso, irmão? Meu irmão, isso é bênção. Isso é resultado da obra dele. É para você dizer, meu Deus, que maravilha, eu vou ser igual ao Senhor. Esse é o processo que a gente chama isso de glorificação. Quando esse corpo for redimido, aí acabou, mano. Acabou tudo que não presta. E ele diz bem assim, quando o seu corpo for redimido, né? Você vai ser salvo. Totalmente salvo. Por que você não vai se corromper mais nunca? Porque você vai ser semelhante a Cristo. Não tem possibilidade de você se corromper. Você não vai ser semelhante a um anjo. Você não vai ser igual a Miguel, a Gabriel, seja lá qualquer nome que um anjo tenha. Você vai ser igual a Cristo. A noiva de Cristo está subindo para um nível, para ficar no nível dele. Até que todo mundo chegue à estatura de Cristo, fique parecido com ele. Aí Jesus vem e busca a gente. Não vai se corromper. E sabe por quê? Não vai haver mais pecado, não vai haver mais morte, não vai haver mais corrupção, não vai haver mais desgraça nenhuma, irmão. Além de a gente está livre do mal, a gente está agora com um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, uma vida igual a de Cristo. A terceira coisa é que nós vamos desfrutar de tudo que Deus é e tem. Mano, quando você começar a ver Deus como Ele é, você vai dizer, esse negócio é bom demais. Conhecer a Deus vai ser o nosso maior passatempo lá no céu. E você vai conhecer Ele, você vai amar Ele mais. Quando Jesus começar a se revelar para você, você vai amar Ele mais. Quando Ele mostrar as mãos feridas e bem assim, eu fiz isso por você, filho. Você vai dizer, eu amo o Senhor. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Você vai amar Ele. Você vai conhecer as grandezas do seu Deus, que é seu Pai. Eternamente, irmão. Não é coisa de 2 dias, 100 anos, não. Eternamente com Deus, para todos sempre. E você vai viver eternamente com Ele e vai ser um negócio maravilhoso. Como é que eu vou deixar isso? Como? Os anjos e
Satanás, né, que é um anjo caído, eles não vão ter, eles não tiveram e não vão ter o prazer que você vai ter se você estiver em Cristo. Às vezes a gente fica, né, com um negócio com anjo e sei lá, anjo tal, você às vezes quer ser um anjo, quero ser anjo coisa nenhuma, eu quero ser um homem glorificado. Que quero ser anjo coisa nenhuma? E aqui eu não estou desprezando o anjo não, o valor deles e etc, mas eu quero ser anjo nada, anjo vai estar abaixo, irmão, está abaixo da nova criação. Os anjos aqui queriam ser a gente, sabia? Os anjos aqui queriam ser vocês, dizem assim, esse aqui conheceu Jesus, crê nele e está com tudo isso só esperando a hora da coisa acontecer. O anjo aqui queria ser você, não é você querer ser anjo não. Porque o anjo nunca vai ser igual a Jesus no sentido de essência, nunca, você vai. Essa é a promessa que a gente chama isso de glorificação. É quando tudo que não presta acabou, todo limite acabou, tudo que não vale nada acabou, vale agora é só bênção, é só glória. Irmão, é para você, e hoje a gente está aqui, né, para celebrar isso, dizer Senhor, obrigado, mais uma vez eu estou lembrando disso tudo. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Encerrei, irmãos, eu só vou... Tá aí, Laio? Eu fiz uma música e eu gravei, né, para eu não cantar aqui, então eu gravei, não hoje, eu gravei há um tempo. Presta atenção na letra, depois eu vou dizer a letra. Não sei se vai sair legal. O nome dessa música é Eu Pude Ver. A tristeza entristecida, pois o triste se alegrou. Preste atenção na letra. Eu chorava, pois não tinha mais em quem doer. Eu pude ver o mal asfixiado pelo bem que maltratou. As trevas que se apagou pela luz que abriu. O anjo das trevas quebrou o buraco negro, se afogou. Tá derrotado. A carnalidade que morreu de nação. O sistema perverso que o alto destruiu, a fraqueza da alma que a depressão levou, se acabou. Sonhos, todos os sonhos se tornaram reais. Maravilha. Sonhos. Todos os sonhos. Todos os sonhos se tornaram reais. A morte já morreu, a tristeza desapareceu, a dor sumiu e o mal saiu. Aleluia. A treva se apagou, o anjo mal se afogou, a depressão acabou, e o sistema caiu. Aleluia. E o sistema caiu. Sonhos, todos os sonhos se tornaram reais. Eu poderei viver sonhos. Aleluia. Todos os sonhos se tornaram reais.
morte de mortalha em seu caixão. Jesus vai pegar a morte, já pegou, né? Mas um dia ele vai pegar ela e vai botar ela no caixão dela. A tristeza entristecida, pois o triste se alegrou. A tristeza vai estar dizendo: como é que eu vou entristecer essa pessoa? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito de você ficar triste. Quando Jesus restaurar todas as coisas, irmãos, não tem como você ficar triste. Aleluia. A dor que chorava, pois não tinha mais em quem doer. Isso não é só poesia não, isso é Bíblia, sabia? Amém. A dor vai chorar e dizer: em quem eu vou doer? Aí Jesus vai dizer: não tem mais, meu filho, sai fora. Aleluia. O mal asfixiado, sufocado pelo bem que ele maltratou. O mal veio tentar acabar com o bem, destruir Jesus. Jesus venceu o mal. Aleluia. As trevas que se afogou pela luz que a banhou. O anjo das trevas que no buraco negro se afogou. A carnalidade vai morrer de inanição. Inanição é ser, ela não vai ter o que comer mais. Você não vai ser mais carnal. Eu não vou ser mais carnal. E a carnalidade não vai ter o que comer mais. Ela vai morrer de fome. O sistema perverso, que ninguém vai dar jeito nesse sistema perverso, só Jesus. O alto vai destruir esse sistema perverso. A fraqueza da alma, que às vezes leva à depressão, ele acabou. Sonhos, todos os sonhos se tornaram passado, reais. Sonhos, todos os sonhos se tornarão reais. Você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? O que é que você sonha, irmão? O que é que você sonha? O que é que você quer? Você quer o quê? Você quer só coisa dessa terra, é? Vai tudo se acabar. Qual é o seu sonho? Meu sonho é vê-lo. Meu sonho é encontrar Ele. Meu sonho é ir para o céu, irmão. Meu sonho é desfrutar desses negócios que Ele veio preparar para mim e para você. Se você ficar aqui, só pensando aqui, se seu futuro for aqui, você vai ficar aqui. Passará os céus e a terra, menos a palavra do Senhor. Quais são os seus sonhos? Meu sonho é Ele, meu sonho é Ele, eu quero Ele. Eu não quero nem o céu, eu quero Ele. E se eu tiver Ele, onde Ele tiver, tá bom. E Ele disse: eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para vós outros, para que vocês estejam onde eu estiver. Nosso Jesus, que fez isso, desceu, morreu e ressuscitou. Ele disse: eu vou voltar a segunda vez para pegar aqueles que são meus. E aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. É isso que eu quero é Ele. Porque por enquanto eu ainda não conheço Ele como eu queria. Porque a minha mente é limitada. Meu corpo é limitado. Adão era limitado. Adão ouvia Deus, mas ele não via Deus. Você vai ver Deus cara a cara. Olha que coisa, irmão. Ai, meu Deus do céu. A morte já morreu, a tristeza desapareceu, a dor sumiu, o mal saiu, as trevas se apagou, o anjo mau se afogou, a depressão acabou e o sistema caiu. Caiu. Você pode ficar em pé, amados, para nós orarmos. Você vai celebrar hoje, mas você vai celebrar com um gosto, sabe? Você vai dizer: eita obra que o Senhor fez, meu Deus. Eita salvação, tão grande salvação. Que coisa maravilhosa é essa, irmão, pelo amor de Deus. Eu quero convidar, o Eli da Paz, nosso diácono, nossa irmã diaconisa Bandira,